Eu saúdo a todos os meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Hoje eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor que se encontra em Lucas 15, versículo 11. É a história do filho pródigo. Jesus escrevendo, Jesus continuou falando essa história e disse aqui no versículo 11, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquelas terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Aleluia, vou ler só até aqui. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Essa história é uma história muito conhecida, é a história do filho pródigo. O moço que ele quis sair por o mundo, viver os prazeres da vida, pedindo a herança para o seu pai. Certamente ele tinha o direito, né, da parte da herança, mas ele estava antecipando, porque só tem direito, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O rapaz só teria direito depois que o pai falecia. Mas ele já queria a parte da sua herança e disse ao pai: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E o pai, para não contender com o filho, deu a parte da herança para o filho. O filho pegou essa parte da herança e saiu pelo mundo. A palavra de Deus diz assim, que ele foi para uma terra distante. E ali ele começou a viver os prazeres. Começou a viver os prazeres da vida. Viver nas orgias, na bebedeira, de tudo que não prestava, esse rapaz passou a viver desperdiçando todos os bens, a sua metade da herança que o pai o dera. Ele se esqueceu, ou melhor, ele não imaginava que ele poderia passar por... a herança poderia acabar e ele poderia viver na miséria. Ele não pensou no momento quando ele pegou aquela herança que o pai o dera, e ele passou a viver com orgias, nas noites, na bebedeira, e tudo que não prestava ele fazia porque era prazer dele. Assim ele foi vivendo. Quando chegou um belo dia, que ele nem imaginava que esse dia iria chegar, o dinheiro se acabou. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Tinha amigos para ajudar ele a gastar, para ajudar ele a viver na farra, nas orgias. Um belo dia o dinheiro se acabou. Quando o dinheiro se acabou, ele começou a viver na miséria. A palavra de Deus diz aqui no versículo 15
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a guardar porcos. Aquele cidadão do campo, diz a palavra de Deus, que ali ele pediu emprego. E aí o cidadão deu aquele emprego, e este mandou para o seu campo para guardar os porcos, para dar comida para os porcos. Aqui no 16, ele vivia na necessidade, o filho pródigo. Ele passou muita fome. A miséria chegou na vida dele. A miséria chegou na vida dele. E ele foi trabalhar no campo, diz a palavra de Deus ali, para guardar os porcos. E aqui no 16, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, que ali desejava ele fartar-se das alforrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Ele sentiu vontade de comer belotas, aquelas comidas do porco. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, e caindo ele se disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Na hora que ele pegou a herança, e ele quis andar por o mundo, ele não pensou que um dia aquele dinheiro iria se acabar. Quando ele estava nas orgias, com bebedeira, com bebedice, com os amigos, juntou muitos amigos. Muitos amigos. Quando se tem dinheiro, tem amigos. Não é verdade, irmãos? Mas ele esqueceu que um dia essa herança poderia acabar, porque da maneira que ele estava fazendo, esbanjando, gastando, poderia acabar. E ele sentiu vontade de comer, ele tratando aqueles porcos, ele sentiu desejo de comer aquelas belotas, se fartar com aquelas comidas dos porcos. E logo ele se lembrou de seu pai, louvado seja Deus, e ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou desta maneira, mas o pai, ele ficou ali esperando. Um dia meu filho irá voltar. Ficou com o coração esperançoso, com o coração cheio de amor. Ficou ali na espera daquele filho ingrato que abandonou o seu paizinho. Seu paizinho deixou sim a metade, antecipou a herança desse moço, filho pródigo. Deixou ele gastar, fazer as farras, viver nas orgias. Seu pai ficou esperando. E esse dia chegou. E assim, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos indignos, cheios de culpas. E assim tem muitos filhos, muitas pessoas, muitos filhos também. Eles acham tão cheio de pecados. Eles se acham, como que eu vou chegar diante do meu pai? Eu sou um indigno, eu pequei contra o meu pai, pequei contra o céu. Pequei contra o céu. Aqui está falando no 18. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Porque o que o filho pródigo fez é difícil. É uma situação difícil. E ele se achou que ele estava indigno. Que se ele chegasse diante do pai dele, que se fosse contar a história que ele havia passado, talvez o pai não iria perdoá-lo. Mas o filho chegou numa condição tão terríveis, que de longe o pai avistou ele. De longe o pai avistou ele. E logo, ele aqui disse, logo, o pai no 22, o pai disse ao servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. O pai muito se alegrou com a chegada daquele filho pródigo. Na casa dele, como ele se lembrou, aqui no 17, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Veja só, meus irmãos, como que é. E mesmo assim, com toda aquela ingratidão, o pai de longe, assim diz a palavra de Deus, é uma parábola do filho pródigo, é Jesus contando a história do filho pródigo. O pai de longe avistou aquele filho. E quando aquele filho chegou diante do seu pai, ele diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pois mesmo assim, o pai de longe avistou, veja só, meus amados irmãos, como que é o coração de um pai. O coração de um pai, o filho faz, e o pai perdoa. O filho faz e o pai perdoa. De longe o pai avistou aquele filho. E logo o pai falou para os seus servos, traga um novilho, trazei roupas, trazei sandália, trazei um anel, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ali eles fizeram aquela festa. Assim, meus irmãos, Deus nos dá graça, nos dá prosperidade, nos dá talento. E todas essas bênçãos vai usar no mundo. Filho pródigo tinha tudo. Tinha bênção, tinha prosperidade.
tinha graça. Mas todo esse talento que ele tinha, ele foi gastar tudo no mundo. E perde tudo. Ele foi usar os talentos dele no mundo. E perde tudo que Deus lhe deu. Aí ele volta o farrapo. Volta o farrapo. Perdeu os amigos. Começou a sentir um vazio no coração. Começou a sentir um vazio. Começou a sentir sozinho, solitário. Ele ficou só. Porque quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. O que resta? A casa do meu pai. A casa do meu pai há tantas farturas. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E ele morrendo de fome. Esse jovem começou a sentir um vazio. Ele ficou solitário, sem amigos, sem ninguém. Ninguém dava uma ajuda para ele. Essa história, meus amados irmãos, é como se fosse um de nós. Às vezes pode acontecer isso conosco ou com um dos nossos filhos. Tem muitos filhos pródigos por aí, desobediente, que desobedece seus pais, que não querem saber nada de nada. Sai aí por o mundo afora, nas orgias, e ajunta com os porcos e vai comer farelo, vai comer bolotas. Seus pais preparam aquela comida abençoada, limpinha, mas não, querem se ajuntar com os porcos, querem comer bolotas dos porcos, querem viver na farra, nas orgias. É assim, meus irmãos, que acontece. Acaba o dinheiro, acabou os amigos. Triste realidade. Mas graças a Deus que esse filho pródigo se lembrou de o pai. Depois de muito ter sofrido, porque ele já estava sozinho, estava solitário. E aqui a palavra de Deus diz que naquele país havia uma grande fome, sobreveio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Porque ele saiu para uma terra muito distante, e naquele país sobreveio uma grande fome, diz a palavra de Deus aqui no versículo 14. E ele começou a passar necessidade. E ele lembrou do seu pai. Perdeu os amigos, acabou com o dinheiro, começou a passar necessidade, não tinha emprego, porque naquele país sobreveio uma grande fome. O único emprego que ele encontrou foi cuidar dos porcos. Só que o homem do campo, o cidadão daquela terra, deu o trabalho para ele, mas acredito que comida não dava, porque para ele sentir vontade de comer as bolotas, a comida dos porcos, se fartar com aquela comida dos porcos, sentiu desejo, e logo ele se lembrou do pai dele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Graças a Deus que o filho pródigo se lembrou do seu pai. E ele foi ter com o pai dele. E o pai dele preparou para ele, louvado seja Deus. Deu veste,
deu sandália para pôr os pés, deu um anel no dedo, louvado seja Deus, matou um novilho, fez aquela festa, festejaram. E o pai disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aqui, meus amados irmãos, uma palavra que eu separei também, louvado seja Deus. Aqueles que se encontram fraco, enfraquecido, aqueles que encontram fracos, sem força, de voltar para a casa do Pai. A palavra do Senhor diz aqui, Isaías 41, 10. O Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra fiel. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqueles que estão fracos, aqueles que não conseguem retornar para a casa do Pai, volta para a casa do Pai. Porque a palavra de Deus diz ainda, meus amados irmãos, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, o Senhor tem poder para nos tornar mais branco do que uma alva lã. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqueles que estão fora da casa de seu Pai, volta para a casa do teu Pai. O Pai sempre está esperando de braços abertos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui ainda diz aqui, 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos esforçar. Vamos esforçar. Esta palavra está falando de perdão. Que a gente possa perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos filhos. O Senhor fala muito de perdão nesta palavra. E veja só, meus amados irmãos, Jesus assume a paternidade e perdoa. A gente pode ser, porque Jesus estava contando essa passagem do filho pródigo. Por mais que os nossos pecados seja preto como escarlate, o Senhor nos torna mais branco do que uma alva lã. Volte para a casa do Pai, porque o Senhor, assim como o filho pródigo, assim como o seu pai, quando viu o filho pródigo, de longe avistou o filho pródigo, o coração dele se encheu de alegria. Ali o coração dele se encheu de alegria. Tá certo que o filho pródigo disse ao seu pai: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas mesmo assim, o pai abriu os braços
E mandou o criado trazer sandália, trazer veste, trazer um anel para pôr no dedo do filho. E matou um cevado. Oh, meu Deus, saiu da... E matou um cevado. Pai, aqui no 21. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então eu falo, Jesus assumiu a paternidade e perdoou o filho pródigo. E aquele filho que tiver perdido, volta para os braços do Pai. Aceita Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E assim, desde já, eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.